Imagine uma história que revela como a desobediência pode destruir não apenas uma pessoa, mas toda a sua família. Uma história que nos alerta sobre as consequências das escolhas erradas. Hoje vamos falar sobre Acã, o homem que desafiou as ordens de Deus e sofreu um destino devastador. Fique até o final, porque essa lição pode transformar a forma como você encara suas decisões. A história de Acã se passa em um momento crucial para o povo de Israel. Após anos de escravidão no Egito, décadas de peregrinação no deserto e inúmeras provações, os israelitas finalmente estavam conquistando a terra prometida. Josué, o sucessor de Moisés, liderava o povo com coragem e determinação. Deus havia prometido vitórias, mas com uma condição: o povo precisava ser obediente. A conquista da cidade de Jericó foi um marco na jornada, uma vitória que só foi possível graças à intervenção divina. No entanto, essa vitória veio acompanhada de instruções muito claras. Deus ordenou que tudo em Jericó fosse destruído ou consagrado a ele. Nenhum item deveria ser levado como despojo pessoal. Essas ordens eram um teste de fidelidade, um lembrete de que a vitória não vinha da força humana, mas da obediência a Deus. Contudo, em meio a esse momento de triunfo, um homem decidiu ignorar a ordem divina, e as consequências de sua desobediência foram devastadoras. Acã, um homem da tribo de Judá, tomou uma decisão que mudou o curso de sua vida e da história de Israel. Movido pela cobiça, ele desobedeceu às ordens de Deus. Durante a destruição de Jericó, ele encontrou uma capa babilônica de grande valor, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro pesando 50 ciclos. Esses objetos, que deveriam ser consagrados a Deus, despertaram o desejo em seu coração. Em vez de resistir à tentação, Acã decidiu pegar esses itens e escondê-los debaixo da terra, dentro de sua tenda. Ele acreditava que ninguém saberia. Porém, o que Acã não compreendeu foi que seus atos não eram apenas um crime contra as ordens humanas. Eles eram um pecado direto contra Deus. O pecado dele não estava apenas no ato de roubar, mas também na desobediência e na tentativa de esconder algo do Todo-Poderoso. Acã subestimou o impacto de suas ações, mas a verdade é que o pecado nunca permanece oculto por muito tempo. E as consequências, mais cedo ou mais tarde, sempre vêm à tona. Após a vitória em Jericó, o povo de Israel estava confiante. A próxima batalha seria contra Ai, uma cidade pequena e aparentemente sem grande resistência. Josué enviou espias, que retornaram dizendo que seria uma tarefa fácil, que apenas alguns homens seriam suficientes para conquistar a cidade. Porém, algo inesperado aconteceu. O exército de Israel foi derrotado. 36 homens perderam a vida, e o povo de Israel, que até então parecia invencível, ficou abalado e com medo. Josué, angustiado, se prostrou diante de Deus, buscando respostas. Ele não entendia como, depois de tantas vitórias, Israel poderia sofrer uma derrota tão humilhante. Foi então que Deus revelou a verdade. Havia pecado no meio do povo. Alguém havia transgredido suas ordens, e por isso a presença de Deus não estava mais com eles. Essa revelação foi um choque. O pecado de um único homem havia trazido consequências para toda a nação. Essa parte da história nos mostra o quanto nossas ações, por mais individuais que pareçam, podem impactar aqueles que estão ao nosso redor. O pecado nunca afeta apenas quem o comete. Para resolver a situação, Deus deu instruções claras a Josué sobre como identificar o culpado. Foi um processo meticuloso. Primeiro Deus revelou a tribo, depois a família e finalmente o indivíduo. Acã foi apontado como o responsável. Imagine o peso desse momento. Acã, diante de toda a nação, teve que confessar seu pecado. Ele admitiu que havia tomado os itens proibidos e os escondido em sua tenda. A confissão de Acã confirmou o que Deus já havia revelado. Mas apesar de sua confissão, as consequências eram inevitáveis. O julgamento e a execução de Acã e sua família. O preço do pecado. Após Acã ser identificado como o culpado pelo pecado, que trouxe derrota e vergonha ao povo de Israel, Josué convocou todos a lidarem com as consequências de maneira firme e clara. Diante de sua confissão, não havia mais dúvidas. Acã desobedeceu às ordens de Deus, tomou para si o que deveria ser consagrado
e ao esconder seus atos trouxe maldição para toda a nação. Deus havia deixado claro que o pecado não poderia permanecer entre eles, e a punição seria severa. Assim, Josué ordenou que Acã, sua família, seus bens e os objetos roubados fossem levados ao Vale de Acor. Era um momento de tensão e tristeza, pois o julgamento de Deus não apenas recaiu sobre Acã, mas também sobre sua família. A punição no Vale de Acor. No Vale de Acor, toda a comunidade de Israel foi reunida para testemunhar o que estava prestes a acontecer. Josué, como líder, seguiu à risca as instruções de Deus. Acã e tudo o que pertencia a ele estavam ali. Sua família, seus animais, suas tendas e os itens roubados, a capa babilônica, os ciclos de prata e a barra de ouro. A punição foi uma mensagem clara de que o pecado não seria tolerado entre o povo escolhido. Acã e sua família foram apedrejados até a morte. O ato pode parecer cruel aos nossos olhos modernos, mas na cultura e no contexto da época, a desobediência a Deus, especialmente quando colocava em risco a relação dele com o povo, era considerada um crime gravíssimo. Após serem apedrejados, seus corpos e seus pertences foram queimados, e sobre eles foi erguido um grande monte de pedras, como um memorial, para que todos se lembrassem das consequências da desobediência. Por que a família também foi punida? Uma das partes mais difíceis dessa história é entender por que a família de Acã também foi incluída no julgamento. Embora a Bíblia não explique detalhadamente, é possível que a família tivesse conhecimento do pecado de Acã, ou de alguma forma tivesse sido cúmplice ao ajudar a esconder os itens roubados. Na cultura de Israel, a responsabilidade pelos atos de um indivíduo frequentemente recaía sobre toda a sua casa, especialmente quando o pecado tinha implicações coletivas. Deus estava estabelecendo um padrão de santidade e obediência, mostrando que o pecado não poderia ser ignorado ou tratado de forma leviana. A execução de Acã e sua família serviu como um alerta para todo o povo de Israel. O preço do pecado é alto e a obediência às ordens de Deus é indispensável. O significado do Vale de Acor. Após a execução, o vale onde tudo aconteceu recebeu o nome de Acor, que significa Vale da Aflição. Esse local se tornou um símbolo das consequências do pecado, mas também da restauração. Depois que o pecado foi eliminado do meio do povo, Deus renovou sua aliança com Israel e deu a eles vitórias nas batalhas seguintes. O Vale de Acor, portanto, não é apenas um lugar de punição, mas também um marco de recomeço. Essa história nos ensina que Deus leva a santidade muito a sério e que, para haver restauração, o pecado precisa ser confessado e removido. Embora o julgamento de Acã tenha sido severo, ele abriu caminho para que o povo de Israel seguisse em frente, agora sob a bênção e a proteção de Deus. A história de Acã é um alerta poderoso sobre as consequências do pecado e a importância da obediência. Primeiro, aprendemos que o pecado nunca é algo isolado. Nossas escolhas, boas ou ruins, afetam as pessoas ao nosso redor. Segundo, vemos que nada pode ser escondido de Deus. Ele conhece nossos pensamentos, nossas intenções e nossas ações mais secretas. Por fim, essa história nos lembra que a obediência a Deus não é apenas uma questão de regras, mas de confiança e submissão à sua vontade. Quando escolhemos desobedecer, estamos rejeitando a proteção e o cuidado de Deus. Por isso, a pergunta que fica para todos nós é: será que estamos carregando algo em nossas vidas que precisa ser confessado e deixado para trás antes que as consequências cheguem? Pense nisso. E se você foi impactado por essa mensagem, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e deixe nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa história. Até o próximo vídeo.